Olá, eu sou o professor Luiz Carlos e venho aqui mais uma vez nesse vídeo falar sobre o livro Cristologia do Novo Testamento do autor pastor Oscar Cumann, um grande teólogo francês e alemão e que escreveu grandes obras como esse livro aqui. E no capítulo 2 desse livro ele vai discutir Jesus, o Filho do Homem, e vamos fazer um comentário aqui daquilo que ele escreveu para sintetizar as ideias aqui desse autor, ok? Vamos tomar como base o livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 62 ao versículo 65. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Nessa pergunta de Pilatos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Essa pergunta ela tem uma cilada embutida. E qual é a cilada que está colocada nessa pergunta? Se a resposta de Jesus fosse não, ou seja, ele negasse que fosse o Cristo, ele seria apedrejado pelo povo como impostor. Você deve lembrar que no episódio da multiplicação dos pães, o povo queria torná-lo rei. E aí ele foge do povo na ocasião em que ele vai andar por cima das águas ali, após despedir-se do povo, ele vai embora e vai encontrar-se com os discípulos no meio do mar da Galileia. E o povo então considerava ele como o Messias. Lembrando que a palavra Cristo, já falamos no vídeo anterior, a palavra Cristo é grega e que ela vai derivar a palavra Messias do hebraico. E então, e também deriva aí para o português, para o latim, rei. Nesse sentido, o povo judeu, ali aquele povo estava considerando Jesus como rei. Logo, se ele negasse ser o Messias ali diante do Sinédrio, Jesus seria acusado de impostor e seria apedrejado pelo povo que havia depositado nele esta confiança. Jesus, ele iria morrer, ele tinha que morrer, havia chegado a hora. No entanto, ele precisava morrer de forma injusta. E ele dizendo não ou dizendo sim para a pergunta do Caifás, ele estaria sendo condenado justamente. A resposta de Jesus, como podemos observar aqui no versículo 64, onde eu sublinhei aqui de vermelho, ele responde para Caifás: Tu o disseste. Essa resposta ela é muito interessante, porque afinal de contas, ao responder tu o disseste, Jesus estaria afirmando ser o Messias ou negando ser o Messias? Vamos ver então o que significa essa expressão tu o disseste. Se nós parafrasearmos essa frase, tu o disseste, nós podemos lê-la da seguinte forma: é você quem disse isso, não eu. Ou pode ser: é você quem está dizendo que eu sou, não eu. Então, tu o disseste
pode dizer: é você quem está dizendo isso, ou você quem disse isso, ou você quem está dizendo que eu sou, não eu. Nesse sentido, Jesus nem nega, mas também não afirma que ele é o Messias, o Cristo ou Rei. No entanto, precisamos nos perguntar: essa resposta tu o disseste, ou seja, no sentido de que é você quem está dizendo isso, não eu, se aproxima mais do não ou se aproxima mais do sim? O que você acha? Dá uma pausa no vídeo e tente responder essa pergunta. Essa resposta, tu o disseste, no sentido em que é você quem está dizendo que eu sou, não eu, se aproxima mais do sim ou se aproxima mais do não? Afinal de contas, se essa resposta se aproxima mais do não, Jesus estaria negando ser o Messias. Se aproximar mais do sim, está dando margem para o Caifás condenar Jesus de forma justa. No entanto, se aproximar mais do não, Jesus estaria mentindo ser o Messias. Portanto, se aproxima mais do sim ou do não? Dá pausa no vídeo e tente responder essa pergunta. Muito bem, vamos aqui responder essa pergunta agora. Essa resposta de Jesus se aproxima mais do não do que do sim. Jesus, então, estaria levemente negando ser o Messias. Mas, afinal de contas, Jesus é ou não é o Messias? É claro que ele é, mas então, por que ele faria esta leve negação de ser o Messias? Precisamos entender a concepção de Messias na perspectiva de Caifás e dos judeus em geral daquela época. Para a mentalidade de Caifás e dos judeus da época, o Messias era entendido como um rei guerreiro que libertaria Israel do domínio romano, como fez Saul, Davi e os reis Asmoneu num período chamado interbíblico. Então, na mentalidade judaica, o Messias, o rei de Israel, libertaria o povo judeu do domínio romano, como exemplo de Saul, Davi e os reis asmoneus, que libertaram o povo judeu dos domínios dos povos, das quais esses reis, quando chegaram ao poder, libertaram o povo de Deus, o povo de Israel. Dessa forma, era essa mentalidade e concepção que eles tinham da figura do Messias. Então, examinando mais profundo a semântica dessa resposta que Jesus deu a Caifás, é você quem está dizendo que eu sou, não eu, Jesus estaria fazendo uma leve negação de ser o Messias. Mas por quê? Baseando naquilo que acabamos de dizer, ele nega ser o Messias, sim, de forma leve, ele nega ser o Messias. E por quê? O que Jesus está dizendo com essa resposta é: esse Cristo, isto é, Messias, que você está pensando, é você quem está dizendo que eu sou, não eu. Então, o que Jesus está falando para o Sinédrio é que esse Messias, cuja mentalidade judaica idealiza, esse aí é você quem está dizendo que eu sou, não eu. Ou seja, ele não está negando ser exatamente o Messias. Ele está negando ser o Messias que o Caifás e os judeus idealizam naquele momento. Por isso, a resposta de Jesus: tu o disseste, no sentido de que
é você quem está dizendo que eu sou, não eu. Mas aí temos uma grande reviravolta nas palavras de Jesus quando ele acaba de dizer essa frase: é você quem está dizendo que eu sou, não eu. Ele vai dizer então: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ora, a gente vê no versículo seguinte que o Caifás rasga suas vestes e diz que não precisa mais de testemunha porque ele blasfemou. Onde mora a blasfêmia de Jesus ao dar essa segunda resposta? Então observe bem, Jesus está negando ser o Messias que o Caifás está idealizando. No entanto, ele se declara ser o Filho do Homem. E por que Caifás se irrita de tal maneira? Bom, Caifás, ao ouvir essa palavra, que ele verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, ele é remontado diretamente para Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O pensamento de Caifás foi remetido ao Filho do Homem de Daniel 7,13. O curioso aqui é que a ideia de Messias que os judeus têm é de um homem, de um guerreiro, nascido do ventre de uma mulher. Mas a ideia aqui de Filho do Homem é um ser humano, um homem, mas de origem celestial, que vem do céu. Nesse sentido, o Caifás, ao ouvir Jesus dizer aquelas palavras, ele está entendendo que Jesus está se declarando esse homem que vem do céu. E observe este desde agora e esse verbo no futuro. Vereis. O que Jesus está dizendo para o Caifás aqui é que esse Filho do Homem de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que é uma figura escatológica, que é uma figura para o futuro, esse mesmo homem, ele está diante do Caifás. Aquele que Caifás verá num futuro escatológico está diante dele agora. Desde agora vereis. Então Caifás compreendeu o que Jesus estava dizendo e respondeu ali no versículo 65, rasgando as suas vestes, dizendo que ele blasfêmia e o condenando à morte. Mas tem algo ainda mais interessante. Na mentalidade judaica e do sumo sacerdote é que a ideia do Messias ele tem um escopo, uma atuação somente em Israel. É uma ideia local da atuação do Messias. O Messias veio para governar Israel. Enquanto a concepção de Filho do Homem é uma concepção universal. O Filho do Homem não governará apenas Israel, mas governará todo o mundo. Nesse sentido, Jesus, ele surpreendeu Caifás no sentido em que o escopo de atuação que Caifás tinha, ou seja, de um governo local, Jesus superabundou a ideia dele, que o governo dele é universal, é no mundo todo. E aí Caifás ficou extremamente estarrecido com a resposta de Jesus e o condenou à morte. E essa foi a grande sacada do nosso Senhor Jesus, que ele superabundou a ideia que os judeus e o Caifás tinham de Messias, que ele não quis Jesus atribuir para si, mas deu para eles
uma ideia muito maior do que a de Messias que ele tinha. Então ele foi condenado à morte, mas não por sedição contra Roma, e nem por ter negado ser o Messias, mas ele se declarou algo muito maior do que ser o Messias, da ideia que os judeus tinham. E aí a gente vê no versículo 65 que Caifás, juntamente com o Sinédrio, vai dizer: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha, eis que ouviste agora a blasfêmia. E essa foi a grande blasfêmia do ponto de vista de Caifás que Jesus declarou. Ele se declarou ser alguém muito maior do que Messias, que o Caifás, os judeus, tinham naquele momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Peça aí sua contribuição pelo canal, teu patrocínio, doando o valor do seu coração aí na chave Pix. Eu te agradeço muito a você patrocinar o meu trabalho e Deus aí te abençoe.